Shalom, shalom, meus queridos, meus preciosos, amados, jovens do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Glória a Deus e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, pela liberdade que nós temos aqui no Brasil de lermos as Escrituras Sagradas, de estarmos aqui reunidos por essa plataforma Zoom. Glória a Deus, porque nós podemos transmitir o Evangelho de Jesus aí pela plataforma do YouTube. E se você está assistindo essa reunião pelo nosso canal do YouTube, eu convido você a vir fazer parte aqui conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp que você pode clicar aí no link abaixo desse vídeo e vir participar ao vivo aqui com a gente nas segundas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Amém, meus queridos? Vocês são também convidados. E hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o amado das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é a alegria do nosso coração. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês sabem quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Deus, que é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho amado. Nós temos Jesus, que é o Filho. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Os três são um, o nosso único Deus. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é o nosso consolador, e ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele que nos direciona, ele que nos avisa, ele que nos chama, ele que nos mostra todas as coisas das nossas vidas. Amém, queridos? Então, o primeiro versículo que nós vamos ler, eu vou pedir para a Sofia, por favor, ler para nós. Está em Mateus, o capítulo é 28, e os versículos são o 19 e o 20. Mateus 28, 19 e 20. Por favor, Sofia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele está conosco, porque o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Olha o que diz as Escrituras Sagradas, agora no livro de João. O capítulo é o 14, e nós vamos ler do versículo 16 até o 26. Esse aqui eu vou ler com vocês. Vocês podem abrir as Escrituras Sagradas para confirmar se o que eu estou lendo é verdade. Olha o que diz aqui. O próprio Senhor Jesus disse aqui, ele falou assim: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Não os deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus, que nos enviaria o Espírito Santo de Deus e que ele não nos deixaria órfãos. Então, o Espírito Santo de Deus está conosco.
E aí Jesus ainda disse: eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, disse o Senhor, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então disse Judas, não os Iscariotes. Ele disse assim: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus falou: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Glória a Deus. Aquele que não me ama, não me obedece às minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Aleluia. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Esse texto que eu acabei de ler está no livro de João, o capítulo é o 14, os versículos são do 16 até o 26. E aqui o Senhor disse que enviaria um conselheiro. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. E é ele que nos ensina em todas as coisas. E é ele que nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Em Isaías, o capítulo é o 11, o versículo 2, está escrito que é esse Espírito que está em Jesus que lhe deu a sabedoria. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a sabedoria. Lá está escrito que é o Espírito de Deus que deu conhecimento, capacidade e poder para Jesus. E é esse mesmo Espírito que deu a nós, que dá a nós, o Espírito de Deus, dá para nós a sabedoria, dá a nós o conhecimento. Pelo Espírito de Deus, nós temos capacidade, nós temos poder para fazer a obra de Deus. Mas eu pergunto para vocês sabem aonde é que mora o Espírito de Deus? Eu gostaria que a Grazi, por favor, lesse para mim João 14, o versículo é o 23. Por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que lindo o que diz esse versículo. O que diz esse versículo é que Deus habita em nós. O Senhor, ele habita nos nossos corações, ele habita em nós e ele age através de nós. Que coisa mais linda. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Agora eu gostaria de pedir para Lara, por favor, abrir as escrituras em 1 Coríntios 6, o versículo é o 19. Você consegue abrir de onde você está, Lara? 1 Coríntios 6, o versículo é o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte, e que não sois de vós mesmos? Então, olha o que está escrito aqui nesse versículo. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita em ti, Lara, ele habita em ti, Sofia, ele habita em você, Pedro. O Espírito Santo de Deus habita na Letícia, no Cauã. O Espírito Santo de Deus habita no Iago. Glória a Deus. E aqui nesse versículo que a Lara leu, está escrito que nós não somos mais de nós mesmos, mas que agora nós somos de Deus. Que o Senhor, ele está em nós e ele opera através de nós. Olha que coisa mais linda isso, que nós não somos mais propriedade nossa, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus. E vocês sabiam que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né? Mas vocês sabiam que o Espírito Santo de Deus, ele pode ficar triste? O Espírito Santo de Deus pode ficar triste. E isso está escrito em Efésios, o versículo 4
O capítulo é o 4, o versículo é o 30. Está escrito assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele tem emoções, ele se sente triste, ele se sente feliz. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontades, ele intercede por nós. E ele também atua como um consolador. Está escrito na palavra que ele é um consolador. Então, queridos, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, o Espírito Santo de Deus fica triste. Quando nós mentimos, o Espírito Santo de Deus fica triste. Quando nós brigamos com os nossos irmãos, o Espírito Santo de Deus fica triste. Quando nós não obedecemos os nossos pais, o Espírito Santo de Deus fica triste. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele vai nos comunicar aquilo que nós estamos fazendo, se está alegrando ele, se não está. Ele vai nos comunicar se aquilo ali está deixando ele feliz ou não. Então, vocês aqui dessa sala que já tem o Espírito Santo de Deus, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem quando o Espírito Santo de Deus se alegra com vocês e quando o Espírito Santo de Deus não se alegra. Porque ele tem emoções, ele tem sentimentos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês já ouviram falar da expressão ela está cheia do Espírito Santo de Deus? Alguém já falou isso para você? Você está cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem a coisa mais linda de você ouvir do que alguém dizer isso para vocês. Você está cheia do Espírito Santo de Deus. Então vamos ver o que é estar cheia do Espírito Santo de Deus? Atos dos Apóstolos. Iago, você pode ler de onde você está? Vamos ver se o Iago consegue ler para a gente. Posso? É Atos dos Apóstolos, Iago. O capítulo Sim. 4 e o versículo é o 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esse livro de Atos dos Apóstolos, eu recomendo que vocês leiam todo ele. É muito lindo o que tem ali nesse livro. Amém, queridos? Então, naquele momento, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram cheios da presença de Deus, e porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas, eles com ousadia anunciaram a mensagem, porque não eram eles que estavam falando, eram eles, mas através da presença de Deus que estava neles. E assim é conosco. Não somos nós que fazemos a obra, mas somos nós através daquilo que Deus deposita em nós. E aí nós anunciamos com coragem. Como que ela teve coragem de falar para aquela amiga de Jesus? Porque não foi a Sofia que falou, foi a Sofia através da presença de Deus que habita nela, através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele coloca as palavras na nossa boca, ele nos dá ousadia, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra. E louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Quando nós oramos, nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. É muito comum nós orarmos, né, para falar com Deus. Nós também oramos para falar com Jesus. E às vezes a gente esquece de se comunicar com o Espírito Santo de Deus. E nós temos que nos comunicar com o Espírito Santo de Deus, porque ele fala com a gente. E como é que o Espírito Santo de Deus fala com a gente? Ele pode falar de várias maneiras. E se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse assunto, quando abrir o curso Ouvindo Deus das Personalidades Proféticas, eu te recomendo a vir fazer esse curso aqui no Tropa, que é tremendo, que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Mas uma das maneiras que o Senhor fala conosco é através da palavra dele. Através das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Então, você pode ouvir a voz de Deus através da palavra. Você pode ouvir a voz de Deus de várias maneiras, de muitas formas. Existem 3 vozes que falam
na nossa vida, né? A nossa voz, que é a voz do eu, que normalmente nos leva a fazer coisas erradas. A voz do inimigo, que ele fala tudo que não presta. E a voz de Deus, que é a voz que a gente tem que ouvir. Então, é através do Espírito Santo de Deus que habita em nós que nós ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu gostaria de pedir para o Cauã ler Gálatas 5, o versículo é o 22 e o 23. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus produz um fruto. E esse fruto, ele é manifesto nas nossas Gálatas, que ideia? É Gálatas 5, o versículo é o 22 e o 23. Tá. Então, quem recebeu o batismo do Espírito Santo de Deus, ele produz um fruto. E esse fruto, ele é visto, ele é notório na vida daquele que já recebeu o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, agora o Cauã vai ler esses 2 versículos que dizem quais são o fruto, o que produz esse fruto de quem tem o Espírito Santo. Pode ler, Cauã. Em inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Exatamente. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Isso que as pessoas que têm o Espírito Santo produz não é algo que seja pela nossa vontade humana. Não é algo que seja pelo nosso eu. Eu quero amar, eu quero ser manso. Não. O próprio Espírito Santo que habita em nós faz com que nós sejamos dessa forma. Então, mesmo que exista alguma circunstância que nos cause algum desconforto ou nos confronte em alguma situação, aquele que está com o Espírito Santo de Deus, ele manifesta esses frutos. Vocês estão me entendendo? Então, não é algo que seja da alma, algo que a sua alma vai produzir porque você é queridinha, porque você quer. É algo que é porque você tem o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, naturalmente você vai produzir esse fruto. E por que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Por que nós temos esse fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a paciência? Por que Deus nos dá essa condição de amar as pessoas que não nos amam? Por que Deus nos dá a condição de perdoar as pessoas que nos ofendem? Por que nós conseguimos ficar manso enquanto as pessoas nos atacam? Por que nós conseguimos sorrir, nos alegrar mesmo em meio a circunstâncias difíceis? Por que nós conseguimos estar em paz em meio à guerra? Por que nós conseguimos ter bondade com aqueles que nos ferem? Por que nós conseguimos ser fiéis com aqueles que não são fiéis conosco? Porque o Senhor deseja, através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em você, estabelecer o reino de Deus. Você recebe o Espírito Santo de Deus para você fazer a obra dele. Por isso que não é algo que seja humano. Não é algo que você faz porque você quer. Você faz de forma sobrenatural porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você faz a obra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos ler o que está escrito em Isaías. O capítulo é o 61. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Esse é o objetivo do Senhor quando Ele nos batiza com o Espírito Santo. Nós não somos batizados no Espírito Santo apenas em função de nós mesmos. Nós somos batizados no Espírito Santo para nós manifestarmos os dons do Espírito Santo, que nós vamos ver mais para frente, para nós transbordarmos o fruto do Espírito sobre a vida dos nossos irmãos. Então, eu gostaria de pedir para o pastor Rony, por favor, pastor, é Isaías 61,
O versículo é 1, o 2 e o 3. Glória a Deus. Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, sobre nós, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar do espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aqui está a explicação por que você é cheia do Espírito Santo. Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu para você levar as boas notícias aos pobres. O Senhor escolheu você, que está aqui nessa sala Zoom, você que está aí no canal do YouTube, e você é cheio do Espírito Santo, Ele escolheu você, para você cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Ele escolheu você, o fôlego que está no seu pulmão, para você anunciar a liberdade para aqueles que estão cativos. O Senhor escolheu e permitiu você viver para você anunciar a libertação daqueles que estão nas trevas, daqueles que estão prisioneiros. O Senhor escolheu cada um de vocês aqui dessa sala. O Senhor amalgamou o seu espírito com o dele, para você anunciar a bondade do Senhor, para você consolar aqueles que andam tristes. Aleluia. O Senhor escolheu você, Sofia, para colocar uma coroa na cabeça daquele que Deus determinar, ao invés de cinzas. O Senhor escolheu você, Manu, para levar o óleo da alegria para aquele que está chorando. E ao invés de chorar, ele vai sorrir. O Senhor escolheu você, Iago, para você levar o louvor ao invés do espírito deprimido. Glória a Deus. E louvado seja o nome de Jesus, porque ele nos escolheu. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já nasceu da água e do espírito? Porque é isso que está escrito aqui na palavra. Em João 3, o versículo 5, 6 e 7. Está escrito assim: que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, é necessário que nós nasçamos da água, pelo batismo de imersão, que eu acredito que muitos de vocês aqui já são batizados. Se não são, eu peço que vocês entrem em contato conosco, entrem em contato com a pastora Fabiana, com o pastor Rony. Se você está ouvindo essa mensagem aí pelo canal do YouTube e você ainda não foi batizado nas águas, você pode entrar em contato conosco, porque é necessário que você seja batizado nas águas. E se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, você também precisa receber esse batismo. Acredito que muitos de vocês aqui já têm. Então, quais são os dons que o Espírito Santo dá para a igreja fazer a obra? Os dons, muitas vezes, são chamados de presentes, né? São os presentes de Deus para a nossa vida, e é o Espírito Santo de Deus que dá. É o Espírito Santo de Deus que dá conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele tem para cada um fazer. E nós devemos pedir os dons, vocês sabiam disso? Nós temos que pedir os dons para o Senhor, e ele vai dar conforme a vontade dele. Então, vamos ler as Escrituras Sagradas no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 12, e nós vamos ler do versículo 4 até o 11. Vamos ver quem vai fazer essa leitura bem gigante. 1 Coríntios 12, o versículo 4 até o 11. Pode ser você, Irânia? Você consegue ler de onde você está?
Sim? 4 a 11, né? Amém. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E na diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito é a palavra do conhecimento, e o outro pelo mesmo Espírito é a fé, e o outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e o outro a operação de maravilhas, e o outro a profecia, e o outro o dom da discernir os espíritos, e o outro a variedade de línguas, e o outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Unidade das diversidades. É só até o 11, né? É só até o 11. Obrigada, Irane. Então tá. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Esses são os dons do Espírito Santo. Esses são os dons que o Espírito Santo de Deus dá a cada um conforme ele quer, conforme ele deseja. Então, a partir da ministração de hoje, eu sugiro a vocês que, se vocês não estão fazendo isso, vocês orem clamando ao Senhor, que ele entregue os dons necessários para você fazer a obra, que ele entregue o dom de sabedoria, peça ao Senhor o dom de sabedoria, a palavra de conhecimento, peça para o Senhor o dom de fé, a profecia. Se você não ora em línguas, peça ao Senhor que você ore em línguas. Se você não discerne as línguas, peça ao Senhor o discernimento de línguas. E tem um dom muito importante, que é o dom de discernimento de espírito, para saber se aquilo que a pessoa está falando para você vem do Espírito Santo de Deus ou não vem. Então, você precisa desse dom para você discernir o que está acontecendo. Hoje, nós estamos aqui nessa sala. Nós confiamos e nós sabemos as pessoas que estão falando. Mas e se você estiver em outro lugar? Se estiver em uma outra congregação, ou você estiver em um lugar em que as pessoas estão falando, e como é que você vai saber se aquilo ali vem de Deus ou não vem? É através do dom de discernimento de espíritos. Então, você precisa pedir para o Senhor o dom de discernimento de espírito para que você saiba o que está, da onde que está vindo aquela informação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, estes são os dons do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de agora fazer a ceia do Senhor e nós vamos orar, nós vamos pedir para o Senhor que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que aqueles que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo, que recebam o batismo do Espírito Santo, que aqueles que não têm dons do Espírito Santo, que recebam os dons do Espírito Santo, que aqueles que já têm algum dom, porque você pode já ter algum dom, mas a gente pode pedir mais, né? Mais dons para o Senhor. Então, que a gente receba esses dons. Mas vocês aprenderam aqui nessa noite, vocês receberam a informação de que nós recebemos o batismo do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não é sobre nós, queridos, é sobre os nossos irmãos. Então, saibam que se vocês estiverem pedindo o dom de curar, não é para você ficar curado apenas, é para você curar os seus irmãos. Então, você vai estar disponível, disposto para fazer a cura das pessoas. Deus vai operar os milagres através da sua vida. Ele vai levar você a lugares aonde Ele deseja para que pessoas sejam curadas. Se você pedir para o Senhor o dom de fazer milagres, você vai
está dizendo: olha, Senhor, eu quero fazer os milagres. Ele vai levar você a fazer os milagres em muitos lugares que você nem imagina. Então, esteja disponível. Porque quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus, nós temos que estar disponíveis, porque o Senhor, nós não somos mais donos de nós mesmos, mas é o Senhor que é o nosso dono e ele nos leva aonde ele desejar. Amém, queridos? Hoje eu gostaria de compartilhar essa parte. Teria que ter mais uma hora para nós falarmos um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu amo o Espírito Santo de Deus, ele é tudo nas nossas vidas. E não existe maneira de viver sem o Espírito Santo de Deus. Nós somos completamente transformados pela presença do Espírito Santo. Nós agimos muito diferente do que nós agiríamos sem a presença dele. E eu sugiro a você que, se você ainda não tem o batismo do Espírito Santo, que você busque de todo o seu coração, que a sua vida vai ser completamente transformada. Vamos fazer a ceia do Senhor, e o texto que nós vamos ler é o texto de João, o capítulo é o 6 e o versículo é o 53 e o 54. Pegue o seu suco de uva, pegue o seu pãozinho e vamos selar essa palavra com esta ceia. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou a sua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina através do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. E eu te agradeço, Deus. Obrigada, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, e te bendigo, Senhor. E eu consagro, Senhor, os elementos dessa ceia a ti. Eu consagro, Deus, esse pão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro ele a ti. Que ele nos faça bem, Senhor. Que ele nos faça bem, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que ele seja, Senhor, o nosso alimento, Pai, nessa noite, Senhor. Porque na tua palavra está escrito que se a gente não comer da tua carne, Senhor, nós não bebermos do teu sangue, nós não teremos vida. Então, Pai, nesse momento, Senhor, nós comemos da tua carne, nós bebemos do teu sangue. E por isso, Senhor, nós temos certeza, Pai, que nós temos a vida eterna e que o Senhor nos ressuscitará no último dia. Obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós declaramos que o Senhor, Pai, habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu consagro o suco da uva a ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esse suco, Senhor, venha purificar as nossas vidas, Senhor. E eu oro, Senhor Deus, clamando a ti, Senhor, pelo batismo, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai, naqueles, Senhor Deus, que ainda não receberam, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse suco, Senhor Deus, venha, Senhor, nos purificar, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, pode beber todos. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa reunião. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus querido, por todos os dons, Senhor, que o Senhor tem entregado a nós, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem confiado a nós, Pai, uma porção, Senhor, tão importante, Pai. Obrigada, Deus, por nos fazer participantes da tua obra. Eu te agradeço, Senhor Deus, eu te louvo, Deus, eu te bendigo por tudo e por tanto que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E obrigada, Jesus. Glória a Deus.